político. Todos os líderes dizem que a popularidade do presidente Bolsonaro melhorou muito, aumentou em setores que ele nem pensava, exatamente numa resposta imediata a esta emergência. Era um programa necessário, a maior distribuição de renda da história do país, não conheço nada parecido. Um orçamento 5 vezes o orçamento do Bolsa Família, contabilizando aí as novas duas parcelas. Em vez de 3, serão 5 parcelas. Então, essa é a verdade. Então, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro sofreu ali pressão dos aliados. Não, nós temos que continuar. A equipe econômica colocava o pé no freio, preciso parar. E aí bater um martelo em mais 2 parcelas, como tudo indica, R$300. E aí os partidos que estão no Congresso Nacional, oposição a Jair Bolsonaro, entenderam que precisavam, pelo menos, tomar ali a paternidade da história. Devo dizer que não é só o PT, existem outros partidos políticos e esta é uma guerra perdida do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O Congresso vai prorrogar este auxílio emergencial até dezembro. Escutem o que eu estou falando. Vão votar isso. O debate é de R$600, mas pode prorrogar aí no valor menor. R$300 eu tenho certeza que não fica, essas 2 outras parcelas. E vai aumentar muito os gastos públicos. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. É um programa que realmente ultrapassa aí os limites de cálculo de gastos. Me disse um ministro de que seria um novo buraco da Previdência. O governo gastaria até o final do ano, neste salário emergencial, todo o dinheiro que economizaria da Previdência Social em 10 anos. É por aí. Então, é um programa necessário no momento, mas muito caro. Aí vem a politicalha, O Congresso não quer nem saber o que está acontecendo aí no controle de gastos públicos, no rigor fiscal, e quer jogar para a plateia. E que o presidente Jair Bolsonaro se vire para vetar o que for impossível. Esse salário emergencial mesmo já foi disputado politicamente, esse atual. O presidente queria inicialmente ali R$200, depois passou para 300, e o Congresso queria 500, o presidente passou para 600. Mas esperando que fosse 3 parcelas. Ninguém sabe exatamente o tamanho desta pandemia. Então, eu calculo que se trata de uma guerra perdida para o presidente Bolsonaro. Os deputados vão mesmo aprovar a prorrogação, não é só PT. Esta renda básica está sendo discutida por vários outros partidos políticos, viu? Outros partidos políticos, e aí o presidente vai ter que vetar, em parte, e definir ali 2 parcelas de 300, conforme ele próprio já admitiu. Então, é tudo disputa política e que os cofres públicos se danem e que se arranje lá o ministro da Economia. Isto é jogar irresponsavelmente para a plateia. Você, Fiuza? O PT está seguindo a ciência, Vitor? A ciência diz que dinheiro dá em árvore, Então, eles estão seguindo essa ciência e estão naturalmente sonhando com uma bolsa ditadura chinesa, provavelmente. Aliás, tem muita gente, sonhando com bolsa ditadura chinesa, Vou dizer para você, Vitor, Augusto, Zé, a gente está diante de um tabu ao falar disso, Porque, de fato, a situação dramática de pessoas sem meios, sem poder trabalhar, foi essencial, essa política. Não tinha outro jeito, tinha que fazer. Agora, a perspectiva de você manter uma sociedade sem funcionar, e várias sociedades, sem funcionar, não, abre um pouco aqui, abre um pouco ali, mas não adianta. Quer dizer, nós estamos cavando, o Augusto já trouxe alguns dados aí, que são até de curto prazo, mas a gente está cavando no longo prazo uma grande depressão. E isso, de uma maneira inexplicável, na minha opinião, não aparece no debate. O pessoal vem com aquele falso dilema, economia versus vida e tal. E, então, nós temos que falar aqui, nós temos que fazer o serviço penoso aqui de dizer: o Fica em Casa, a tese do Fica em Casa, ela não para em pé, A ideia perfeita seria o seguinte:
tranca a humanidade toda em casa, deixa o vírus do lado de fora. Todo mundo, nenhuma atividade, não tem circulação de ninguém. E o vírus vai morrer de fome do lado de fora. Seria o lockdown total e perfeito. Isso, evidentemente, não aconteceu, evidentemente, não era viável. Então, os níveis de contágio doméstico, como já cansamos de dizer aqui, eles são altíssimos. O vírus se movimenta tanto dentro de casa quanto fora, até mais dentro de casa, como foi o caso de Nova York, né, que o governador Andrew Cuomo, que é partidário do lockdown, até manteve lá, mas ele teve a honestidade de dizer que quem estava circulando tinha um nível de contágio muito mais baixo. A pergunta que eu faço é a seguinte: diante de um drama desse, cavando um buraco, essa realmente é a grande sepultura das sociedades, né? Por que é proibido você partir por uma política de isolar bem e responsavelmente os vulneráveis, que todos sabem quais são? Isolar direito, não é deixar assim, isola mais ou menos, bota todo mundo para dentro de casa. Mas tem uma parte que tem, aí é uma coisa meio demagógica, com todo respeito a todos, eu sei que a imensa maioria tem boa intenção. Se puder, fique em casa, mas quem, meus amigos? Se puder, quem? Porque, assim, teoricamente, quem circulou pode trazer o vírus. E onde está a ênfase? Onde está a coragem de todos para dizer: circule com responsabilidade, né? Para adotar isso, para tirar esse tabu, remover esse tabu e dizer: vamos sim reativar as atividades com todo esse novo protocolo, com distanciamento pessoal, com a higiene, etc. Por que isso é proibido, né? Por que o único lugar correto, o único lugar ético e supostamente científico, você vê em qualquer especialista aí na televisão, não vejo ninguém dizer: teve um aumento de casos aqui e tal, assim, não, porque o lockdown está pouco, tem que voltar para dentro de casa. Gente, isso não é ciência, nem como hipótese, nem como demonstração, com meses de uma pandemia. Então, Vitor, falta de fato para a gente não cair, para a gente não virar refém da esmola que o PT vai chantagear o Estado a dar, né, a quem precisa. A gente tem que funcionar, as sociedades têm que funcionar, tem que ter a coragem de criar protocolos responsáveis de circulação. As pessoas saudáveis circulando, elas serão infectadas, as não vulneráveis, não vamos aqui recitar, todos sabem qual é o protocolo, né? É rigoroso, quem é vulnerável não pode brincar com isso, não pode. Os cardíacos, então, o vírus mata rápido. É difícil o problema, mas os que não são vulneráveis, eles podem e serão infectados, os casos vão aumentar sem danos à saúde. E aí vão abreviar o tempo da epidemia. Se a gente não conseguir tomar isso, né, como uma postura cultural até, as pessoas que estão aí afirmando fiquem em casa, a gente vai, de fato, virar refém de uma bolsa ditadura chinesa qualquer, e que eu espero que a gente não chegue nesse ponto.